Bom dia novamente. Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar prosseguimento às equações do segundo grau. Nas aulas anteriores, a gente parou até na questão das resoluções das equações do segundo grau incompleta. Hoje nós vamos dar início à resolução das equações do segundo grau completo. De antemão também aviso que aqueles vídeos que eu disponibilizo nas atividades ou lá no Classroom, se você puder estar assistindo, é bom, porque além das nossas aulas, aqueles vídeos, eles são bem explicativos. Então, vai ajudar você a tirar alguma dúvida que tenha ficado com relação às aulas, ok? Então, tá aí um bom dia, sejam todos bem-vindos, E hoje nós vamos para a resolução de uma equação do segundo grau completo. Já coloquei aí o slide com o título, espero que já esteja aparecendo aí para vocês, ok? E como de costume eu peço, caso o slide demore a aparecer, aí vocês me comunicam de preferência por áudio, porque quando a gente está apresentando o slide eu não consigo ver o chat de vocês, ok? Então, resolução de uma equação do segundo grau completa. É um assunto bem bacana e bem fácil de aprender, ok? Deixa eu passar aqui o slide. Diz assim no slide, se não estiver aparecendo, me comunique. Para resolver uma equação completa... Apareceu. Apareceu, né? Para resolver uma equação completa, a ideia é que comecemos a resolver pelo discriminante. E assim, podemos resolver em 2 passos a equação. Então, a gente resolve primeiro o discriminante, que a gente chama de delta, e é bem simples. Nós só vamos precisar aprender 2 passos. Se você está anotando, anote aí. O primeiro passo, encontrar o valor do discriminante delta, esse triângulozinho aí que vocês estão vendo. Primeira coisa que eu vou fazer ao resolver uma equação do segundo grau completa é encontrando o valor do determinante, não é isso? Então, a gente viu lá nas incompletas que uma eu colocava x em evidência e a outra eu colocava, eu encontrava de uma forma bem diferenciada, sempre uma raiz era zero, a outra daria outro número, mas uma coisa, lembre, toda equação do segundo grau, você vai ter que encontrar 2 raízes, seja ela completa ou incompleta, ok? Ele diz assim, o primeiro passo é encontrar o valor do discriminante que a gente chama de delta, popularmente. Então, a fórmula é essa, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Anote aí essa fórmula, porque a partir de agora você vai utilizar essa fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok? É através dessa primeira fórmula que a gente vai começar a resolver as nossas equações do segundo grau completo. Ok? Então, é uma fórmula bem simples. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente viu que as equações do segundo grau, completa, ela tem o termo de A, tem o termo de B e tem o termo de C. Ele diz, se delta for maior do que zero, então a equação admite soluções... professor. Oi. Para mim só tá aparecendo logo do seu perfil. O slide não está aparecendo aí? Para mim não. Aos demais, está aparecendo. Mas tá aparecendo o primeiro passo lá de encontrar o valor do discriminante. a gente está no primeiro passo ainda, viu? Para mim tá aparecendo logo do seu perfil, não o slide.
Então, é bom, Emily, tenta dar uma saída, aí tu retorna para a sala, porque possa ser um probleminha na internet aí. Já que os demais estão conseguindo, né, ver, então deve ser um probleminha na internet de alguns. Ó, então a fórmula é essa. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu preciso entender três coisas acerca do delta, acerca do discriminante. Quando ele for maior do que zero, gente, quem são os números maiores do que zero? A partir do 1 em diante. Quando o delta dá a partir do número 1 em diante, a equação ela vai ter raízes, ela vai ter duas raízes, né? Delta maior do que zero, a equação admite, ela vai ter raízes. Quando delta foi igual a zero, você calculou essa fórmula, delta deu zero. Então, a equação admite uma única solução em R. Aí você diz, professor, uma única solução, mas o senhor não falou que as equações ela possuem dois valores, duas raízes? Sim. Quando delta for igual a zero, o valor de um x vai ser igual ao mesmo valor do outro. Ou seja, vai existir duas raízes iguais. Então, se uma raiz deu 1, lógico que a outra também vai dar 1. Quando delta é maior do que zero, vai ter duas raízes diferentes, distintas. Quando delta é igual a zero, as raízes serão iguais. Então, só preciso encontrar uma. A outra vai ser igual, então não preciso calcular. E quando delta for menor do que zero, ou seja, números negativos, não existe raiz para números negativos em R. Isso aí vocês já aprenderam lá na parte de raiz quadrada. Quando diz aí no slide, ó, delta menor do que zero, ou seja, delta for negativo, esse triângulozinho a gente chama de delta, como eu já falei, a equação não admite solução no conjunto dos números reais. Ok? Então, esse é o nosso primeiro passo quando vamos resolver uma equação do segundo grau completa. Primeiro passo, encontrar o valor de delta, o discriminante. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Ó, se você puder, olhar aí no chat de vocês. Eu vou sair aqui do slide e vou para o chat aí. Olha aí para a gente já ir tirando as dúvidas. Quando eu tenho isso daqui, ó, gente. Quando eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa equação aí. Eu tenho 4x ao quadrado mais 2x menos 10 igual a zero. Está no chat de vocês. A gente viu que isso é uma equação, lá no princípio das aulas de equações, a gente viu que isso daqui é uma equação do segundo grau completa. 4x ao quadrado mais 2x menos 10 igual a zero. Ela é uma equação completa, por quê? Porque eu tenho o termo de A, já foi dito nas aulas passadas que o termo de A é esse termo que possui o x ao quadrado, o termo de B, né, é esse termo que possui a incógnita x, e o termo de C é esse que possui o número sem nenhuma letra, ou seja, o termo independente. Ó, vou colocar novamente a equação. A equação é essa que está aqui no chat de vocês. 4x ao quadrado mais 2x menos 10 igual a zero. A gente viu que nas equações eu posso tirar os coeficientes numéricos. Ou seja, eu vou dizer quem é A, quem é B e quem é C na minha equação. Quem é A? A, nessa equação que vocês estão vendo aí no chat de vocês, A será sempre aquele número que está acompanhado da incógnita que está elevada ao quadrado. Né? Isso, muito bem, é 4. Então, A será 4, porque esse número 4. O B será 2, isso. E quem é C? C menos
10. Não esqueça do sinal de subtração. O sinal sempre vai acompanhar aí. Então, todo mundo já sabe identificar quem é A, quem é B e quem é C. Por que que eu estou revisando isso? Quem é A, quem é B e quem é C? Por quê? Porque eu vou ter que colocar cada um no seu devido lugar lá na fórmula delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Eu tenho uma fórmula, na minha fórmula eu tenho as letras, as variáveis, e elas precisam ser substituídas pelos valores numéricos. Entendeu? Então está lá o primeiro passo, delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Quem é B? Eu vou tirar B e vou colocar o número que representa B. Quem é A? No caso aí é 4. Eu vou tirar a letra A e vou colocar o 4 no lugar dele. E quem é C? Eu vou tirar a letra C e vou colocar o menos 10 no lugar da letra C. Porém, quando eu tenho isso, ó, vou aqui colocar para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo aqui copiar, ver se dá certo. Quando eu tenho isso daqui, permaneçam aí no chat de vocês. Isso, consegui. Quando eu tenho essa fórmula aqui, 4AC, né, 4AC, ó, permaneçam aí no chat de vocês. Quando eu tenho delta igual a B ao quadrado menos 4AC, é a minha fórmula, é o meu primeiro passo, tá entendendo? Então, eu vou substituir nesta fórmula os valores que existem na equação. Por exemplo, já foi dito aí, né, PR, colocar aí no chat, B. Meu B, aqui é 2, lá na equação. Lá na equação, lá atrás no bate-papo aí, o meu B é 2. Então, se eu tenho B ao quadrado, lógico que vai ficar 2 ao quadrado. Eu coloco já no chat. Aí eu tenho 4 da fórmula. O 4 permanece. E o 4 está multiplicando com A. Lá na equação, no bate-papo aí que eu coloquei anteriormente, o meu A corresponde a 4. E o meu C corresponde a menos 10. Olha só como vai ficar. Veja aí como fica. O que foi que eu fiz aí? Eu só substituí as letras, as variáveis, pelos valores numéricos ao qual elas correspondiam. Porém, veja que eu tenho que seguir a fórmula de forma fiel. Se eu tenho B ao quadrado, e se o meu B corresponde ao número 2, vai ficar 2 ao quadrado. Se na minha fórmula tinha menos 4AC, o menos permanece, o 4 permanece, o meu A eu coloco o valor numérico e o meu C também. Resolvendo isso, eu vou ter delta igual 2 ao quadrado, eu vou ter 4. Esse menos 4 com menos 10, eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, dá quanto, gente? 160. Ó, tô resolvendo aí o discriminante. Tô resolvendo o delta. Delta vai ser igual 4 mais 160. Nós vamos ter delta igual a 164. Ok? Eu acho aí que ficou claro para vocês como que a gente descobre o valor do discriminante. Então, é bem bacana, né? Apesar de dar um cálculo... Guilherme, Oi. Pode repetir para mim antes de dar 160? Isso. Eu tenho 4 vezes 4, que dá 16. Eu estou multiplicando tudo aí. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. Ah, 16 vezes 10. Isso, eu multiplico tudo. Quando eu tenho 4AC, eu tenho 4 multiplicado por A, que está multiplicado por C. Lembrando, o meu 4, ele está negativo, porque é o 4 da fórmula, menos 4. E o meu C também está negativo. Então, menos 4 com menos 10, lá na frente, vai dar positivo, mais.
Aí eu multiplico os números que deu 160. Ok? Então, o primeiro passo é só isso, gente. Eu acredito que sem Certo. muitas dificuldades. Deu para entender? Deu. Então, entendendo esse primeiro passo, o segundo também vai ser bem tranquilo. Vamos voltar lá para o slide. Depois a gente volta para o chat novamente. Olhando no slide de vocês, ele diz o seguinte: os 3 tópicos aí embaixo. Quando delta é maior do que 0, então existe raiz. O meu delta lá no chat, lá no bate-papo, deu 164. Então quer dizer que eu posso continuar. Eu posso continuar a minha equação. Dá para continuar, dá para resolver. Se delta, aí eu vou lá no finalzinho da resposta, eu vou ter 2 raízes diferentes. Por quê? Porque delta deu maior do que 0. Se delta tivesse dado 0, as 2 raízes seriam iguais. Se uma desse 1, a outra era 1. Se uma tivesse dado 1000, a outra também era 1000. Entendeu? E se delta desse menor do que 0, ou seja, o número negativo, eu parava em delta. Não tinha mais o que fazer, porque vocês já aprenderam que não existe raiz de número negativo. Vamos para o próximo slide. Já aparece para vocês o segundo passo? Né, o x igual a menos b, mais ou menos, sei lá, alguma coisa assim. Eu não conheço esse símbolo, não. Isso. Então aparece, né? Vamos lá. O primeiro passo é aquele que a gente resolveu o discriminante. Encontramos o valor de delta. Qual é o segundo passo? É essa fórmula aí. Ou seja, nós só temos 2 fórmulas, né, bem básicas para trabalharmos essa parte dessa equação. O segundo passo só deve ser resolvido, né? O segundo passo só deve ser resolvido se o valor do discriminante delta for maior ou igual a 0. Aquilo que eu já falei para vocês. Quando o meu delta deu maior ou igual a 0, eu continuo o cálculo. Se deu um número negativo, eu já paro, porque não vai existir raiz de número negativo. A minha fórmula é essa: x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a minha fórmula. Como toda fórmula, o que é que eu vou fazer? Vou substituir cada um no seu lugar. Se o valor do discriminante for negativo, não há como realizar o segundo passo, levando em consideração o conjunto dos números reais. Portanto, a equação não possui uma solução real. Aquilo que eu também já falei. Delta deu negativo, você não vai nem para o segundo passo. Encerra a conta e é só colocar. Não existe solução. Ok? Mas como delta, quando dá um número maior do que 0, a gente continua. Ok? Então, são 2 fórmulas. Então, se você estiver anotando, deixa eu voltar aqui para a primeira fórmula. Aprendeu essas 2 fórmulas, tranquilo. Você consegue desenrolar uma equação do segundo grau completa, né? Veja que nas aulas anteriores eu falei, gente, é importante aprender como se resolve cada uma dessas equações. Existe uma forma para resolver a equação incompleta, existe outra forma para resolver a equação completa. Bom, só voltei aqui o primeiro slide para você que está anotando. A primeira fórmula é essa: delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Primeira fórmula para a gente resolver o passo a passo. E segunda fórmula é essa, onde eu tenho x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Vamos agora para os... Oi. Eu vou ter que sair ligeirinho aqui, daqui a 2 minutos eu entro. Tranquilo. Tá ok, pode sair, viu? Ó, vamos agora para os nossos exemplos, né? Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque são cálculos um pouco, são fáceis demais. Porém, diferente das outras equações, vai exigir de nós cálculos um pouco, eles são um pouco maiores, são maiores. Então, assim, preste atenção, mas tudo é com aquelas 2 fórmulas que vocês já aprenderam aí no slide anterior, ok?
Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo diz assim, caso não apareça, me comuniquem aí. Encontre a solução para a seguinte equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Só lembrando, estamos tratando de equação do segundo grau completa. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu tenho A, veja aí, ó. A corresponde ao número 1, porque x ao quadrado não tem nenhum número ao lado visível. Então, eu entendo que existe um número imaginário no qual a gente conhece como número 1. Ok? Meu B é menos 5 e o meu C é 0. Gente, as letras desaparecem da fórmula. Ok? A é 1, B é menos 5, C é 6. Feito isso, eu vou fazer o quê? Primeiro passo. Quem é o meu primeiro passo? B ao quadrado menos 4AC. Meu primeiro passo é aquela primeira fórmula. B ao quadrado menos 4AC. Aí eu olho para a minha equação e vi que B é menos 5. Acompanha aí. Menos 5 ao quadrado. O quadrado permanece, que é o da fórmula. Eu só substituo as letras. Os números e o sinal de menos permanecem. Menos 5 ao quadrado menos 4, que é o 4 da fórmula, ele vai permanecer. Aí diz 4 vezes. Quem é A? A é o número 1. Então, 4 vezes 1. Quem é C? 6. 4 vezes 1 vezes 6. Delta vai ser igual menos 5 ao quadrado, vocês viram lá em potenciação, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Delta vai ser igual a 1. 25 menos 24, delta de 1. Gente, nesse primeiro passo aí do slide, vocês entenderam o que aconteceu aí? Deu para entender o que aconteceu? Deu para entender o porquê que delta deu igual a 1? Podemos passar para o segundo passo ou ficou alguma dúvida nesse primeiro passo aí no slide? Clarissa, tem como Oi. me explicar de novo? Bem Tem. rapidinho assim, só um resumo. Tem, eu vou explicar novamente, viu? Ó, nós temos uma equação do segundo grau completa. Primeiro, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. A gente só trabalha com a equação do segundo grau completa. Eu vou ter que utilizar essas duas fórmulas, os dois passos. O primeiro, delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Ó, aí no slide de vocês, nós temos esse primeiro exemplo. A minha equação é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Essa é a minha equação, ok? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou para o meu primeiro passo. Quem é meu primeiro passo? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. É essa a fórmula, ok? Depois de eu construir, depois que eu escrever essa fórmula, o que é que eu vou fazer? Vou substituir. Substituir o que, professor? As letras pelos números correspondentes. Delta vai ser igual. Quando eu olho para a minha equação, eu percebo que o meu coeficiente B, existe um número que o representa. E esse número quem é? Menos 5. Então, menos 5, lembra do sinal, menos 5 ao quadrado, porque B estava elevado ao quadrado. Menos da fórmula permanece. O 4 também é da fórmula, ele vai permanecer. Agora eu vou trocar a letra A pelo número. Que número? 1. E esse 1 veio da onde, professor? Lá da equação em cima. Veja, x ao quadrado, não é A? O número que está ao lado do x eu não vejo. E quando isso acontece, eu entendo que ao lado da letra existe um número imaginário no qual eu determino por 1.
ok? Substituir o A por 1, e a letra C da fórmula também tem um número que o representa, que A representa. Quem é C? Claro, eu só não entendi de onde é que veio esse 4. O 4 não é o da fórmula, 4AC. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. O 4 da fórmula, ele permanece. Entendi. Entendeu? A única coisa que eu vou trocar da fórmula são as letras. Veja que o expoente 2 permanece, veja que o sinal de subtração permanece e veja que o número 4 também permanece. As únicas coisas que eu vou trocar, substituir, é o B, o A e o C. Depois que eu substituir, só vou calcular cálculos que vocês já conhecem. Potência, menos 5 ao quadrado, 25. Menos, aí 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 6, vou multiplicar tudo aí. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, o meu delta deu igual a 1. Ok, pessoal? Fácil aí? Deu para entender esse processo? O porquê que delta deu 1? Deu, né? Pronto. Gente, é só isso. Pega a fórmula e substitui. Depois que você substitui, só são cálculos que vocês já conhecem. Potência e multiplicação. Depois do primeiro passo, nós vamos para o segundo. Vamos aí para o outro lado do slide, né? Para outra coluna. Segundo passo. Veja a minha fórmula aí. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Segundo passo. Como o meu delta deu maior do que 0, deu 1, então eu tenho que continuar. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Professor, eu tenho outra fórmula. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Vai substituir. A gente já sabe quem é B. Quem é B? B não é menos 5 lá na fórmula? Menos 5. Está aqui, ó, na segunda linha do segundo passo. Observe aí comigo. Na segunda linha do segundo passo. A primeira é a fórmula. Aí vamos para a parte de baixo. Acompanhe o passo a passo aí. Quem é menos B? Veja que a fórmula, o B está negativo. Menos B. Consegue identificar aí, sim ou não? Estão vendo Sim. que na fórmula o meu B é negativo? Ok. Tomem cuidado com os sinais. Lá na minha equação, o meu B, quem poderia me dizer quem é B na equação? Fala aí para mim quem é B. Menos Menos 5. 5. Qual é o valor de B? Menos 5. Menos É menos 5, isso, Gladys? menos 5. Muito bem. Muito Menos bem, 5. menos 5. Só que o meu B na fórmula está negativo, também tem menos. Então, veja que na minha segunda linha, do segundo passo, eu tenho menos, aí eu abri parênteses, quando eu estou substituindo a fórmula já. Coloquei menos 5 dentro do parênteses. Estão acompanhando aí? Ó, estou substituindo a fórmula. Menos, abri parênteses e coloquei menos 5 dentro do parênteses. Por quê, professor? Porque o meu B na fórmula está negativo, menos B, e o meu B lá na equação está negativo, é menos 5. Então, eu coloco separado por parênteses, porque eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Mais ou menos raiz de delta, vamos substituir. O meu delta deu quanto quando eu calculei? Qual foi o número encontrado com relação a delta? Delta foi 1. Então, se delta foi 1, substituir lá, ó, delta, valor de delta, mais ou menos raiz de 1. Estão conseguindo acompanhar, gente? Abaixo, eu tenho 2A. Se eu substituir na fórmula, o meu A corresponde a 1. Fiquei com 2 vezes 1. Ok? Então, quando eu troquei a fórmula, eu fiquei com menos 5, mais ou menos raiz de 1, que está sobre 2 vezes 1. Ok? O que foi que eu fiz aí?
eu só substituí na fórmula. Menos B, quem é menos B? Menos 5. Menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? É 1, lá no cálculo. Mais ou menos raiz de 1. Sobre 2A. 2 vezes A. Quem é A? É 1 lá na equação. Então, 2 vezes 1. Ok? Feito a substituição, a gente calcula. 2 valores eu vou encontrar. A gente não falou lá no início que que vão existir 2 raízes, x' e x2'. x1, x2, não importa como você chama. O importante é você encontrar as 2 raízes. Bom, x', por que x'? É o primeiro valor que eu vou encontrar. Menos 5 mais raiz de 1. Professor, não é mais ou menos? Cadê o menos? No meu primeiro x', eu só vou somar. Sobre 2 vezes 1. Gente, estão conseguindo acompanhar aí o passo a passo da fórmula? Então, ó, eu tenho menos com menos 5, menos com menos dá mais. Mais 5. Mais raiz de 8. Glerson, aí só faz substituir dos símbolos lá de cima, do segundo passo, né? Isso. No meu segundo passo, a única coisa que eu vou começar a fazer é substituir. Toda forma. No caso que lá era mais, virou menos, né? Isso. Toda fórmula na equação do segundo grau, as letras desaparecem e no lugar das letras eu coloco os números que correspondem às letras. Ok? E aí os cálculos são cálculos normais que vocês já conhecem. Então, na minha terceira linha do segundo passo, eu fiquei assim, menos com menos 5, mais raiz de 1, que está sobre 2 vezes 1. Então, menos com menos vai dar mais, vai ficar 5 positivo. Isso é igual a 5 mais 1, porque 1, raiz de 1 é 1. Sobre 2, 2 vezes 1 dá 2. 5 mais 6, 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 deu 3. O meu primeiro x deu 3. Ok, gente? Vamos para o segundo x, que eu chamo de x duas linhas. Menos com menos 5, menos raiz de 1. Lá na fórmula, eu tinha mais ou menos raiz de delta. No meu x', eu somei com raiz de delta. No meu x duas linhas, que é o caso agora, eu vou subtrair da raiz de delta. 2 valores, um para mais e um para menos, mais ou menos. Menos com menos 5, menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1. Veja que a única coisa que mudou foi o sinal de menos agora, antes do radical, antes da raiz quadrada. 5 menos 1, dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, deu 2. Eu encontrei os 2 valores que a equação precisa. Um deu 3 e o outro deu 2. Logo, o conjunto solução será 2 e 3. É só isso a resolução da equação do segundo grau. Apesar de ser um cálculo um pouco extenso, mas veja que eu só tenho 2 passos. O primeiro e o segundo. O primeiro passo, substituir na fórmula delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E o segundo passo, substituir na fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituiu, calculou, encontra-se os valores de x. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Teremos outros exemplos para fixar mais o conhecimento de vocês. Oi. No segundo X. E os sinais do sim. No segundo x, no segundo passo, você quer dizer, né? Isso, no segundo passo, veja lá na fórmula que b é negativo. Então, se b é negativo, o meu b lá na equação é menos 5. Então, eu vou ter que comparar. Menos com menos vai dar mais. Tem aluno que já consegue fazer direto, né? Eu não preciso nem colocar menos
aí dentro do parênteses, menos 5, eu já posso colocar logo 5 positivo. Né? No x', eu somo. Veja que no x', eu somo. No x duas linhas, eu vou subtrair esse sinal do meio. Não é mais ou menos lá na fórmula? X' eu vou somar, x duas linhas eu vou subtrair. Ok? Deu para entender? Na nossa outra aula de hoje, a gente vai ver novamente essa questão, esse exemplo, e partimos para os outros exemplos. Ok? Deixa eu só encerrar a gravação e vocês permanecem para a gente ir para a frequência. O senhor tirou o slide que aqui não tá aparecendo, não.